Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 12 ao 22. Por que demorou Paulo a sua ida? Versículo 12. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo, 2 Coríntios, capítulo 1. Ainda estamos no início dessa carta e hoje nós vamos ver dos versículos 12 a 22 e iniciamos falando sobre a sinceridade de Paulo. Versículo 12 diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, em especialmente para convosco. Paulo traz seu testemunho pessoal como apóstolo de Jesus, dizendo que a sua glória é viver nesse mundo mau e corrupto e se manter firme nos mandamentos de Deus e no Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 13: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus nosso Senhor. Vejam que Paulo reforça que o seu único propósito de vida, e nesse caso em escrever esta carta, a segunda aos Coríntios, é pregar a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus. Só. Ele não vai tratar sobre mais nada, apenas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Observem a ênfase, meus irmãos, na palavra propósito. Sempre que estamos estudando a Bíblia, refletindo sobre os seus ensinos, nós vemos que cada um desses personagens bíblicos e mesmo o próprio Deus e Jesus Cristo, eles têm um propósito. Continuando aqui, Paulo, e espera que todos os irmãos de Corinto, todos eles, entendam que o seu propósito, vejam, é guiá-los através do caminho que é Jesus Cristo. E se obtiver êxito nisso, ou seja, na sua missão dada a ele por Jesus, essa será a sua vitória. Vejam, meus irmãos, como é importante nós estudarmos a Bíblia e não apenas lermos. Isso faz toda a diferença no nosso entendimento.
Paulo explica a sua demora em ir a Corinto. No versículo 15 diz assim, com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício. Às vezes o entendimento da língua portuguesa é difícil, mas vamos tentar traduzir e facilitar o entendimento. Traduzindo, a minha vontade era ir primeiro ter um segundo encontro com vocês, para que tenham uma segunda oportunidade de aprender sobre o Evangelho de Jesus diretamente comigo. Lembrem-se que na primeira carta aos Coríntios, Paulo estava tratando de diversas situações que desviavam os irmãos da igreja de Corinto do verdadeiro Evangelho de Jesus. Versículo 16. E por vosso intermédio, ou seja, o intermédio dos irmãos de Corinto, passar a Macedônia. E da Macedônia, quando falamos Macedônia, pense em Filipos, Tessalônica, voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Vou trazer uma referência aqui que também está na carta de Coríntios, mas na primeira, no capítulo 16, versículo 5, que diz assim, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Observem que Paulo está mais uma vez falando, eu devo ir à Macedônia e pretendo passar aí uma segunda vez. Vejam como é importante nós virmos amarrando as informações, para que as informações não fiquem simplesmente jogadas e fora de ordem, para facilitar o entendimento. Versículo 17. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, com irresponsabilidade, sem pensar nas consequências, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de acordo com meus próprios interesses. Quando Paulo diz que ele quer ir lá para ver novamente os irmãos de Corinto, ele está fazendo isso, me deu na teia, hoje eu vou lá. Ou ele tem algum interesse pessoal dele. Continuando aqui no versículo 17, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não. Essa parte do sim ou não, nós vamos explicar um pouquinho mais para frente aqui nesse estudo mesmo. Vou trazer uma referência aqui, que está lá em Mateus 5, versículo 37, onde Jesus diz assim, seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disto passar vem do maligno. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte. Nesse contexto, Paulo está fazendo com que os irmãos de Corinto reflitam sobre a sua conduta, a sua moral e a sua ética como apóstolo. Lembram do propósito? É só a palavra de Deus, então me julguem pela minha missão como apóstolo. Tem um jargão do direito que diz assim, para os amigos, a lei, mas para os demais, os rigores da lei. Paulo estava dando a oportunidade aos irmãos de Corinto de julgarem a sua conduta e decidirem sobre seguir ou não os seus ensinos. Paulo estava alicerçado no seu próprio exemplo de vida, não apenas nas palavras que ele pregava. Também tem um ditado popular que diz assim, faça o que eu mando e não o que eu faço. Mas isso não condiz com a palavra da Bíblia. Muito pelo contrário. Jesus nos ensinou através dos seus exemplos de vida para que nós fôssemos imitadores dele e não que simplesmente seguíssemos o que ele nos ordenou. Ele nos ordenou, ele nos ensinou, ele nos deu o exemplo vivo
de como deveríamos proceder. Versículo 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Paulo está dizendo que a palavra deles não muda. Vamos trazer algumas referências para nós analisarmos aqui. A primeira também está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, onde o próprio apóstolo diz: Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais um, 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é fiel significa que Ele, Deus, é absolutamente leal, constante e verdadeiro. A sua fidelidade, a de Deus, é um atributo do seu caráter, do caráter de Deus, significando que Ele, Deus, nunca volta atrás em as promessas de Deus e é digno de total confiança. Então Deus é leal, Deus é constante, Deus é verdadeiro, a fidelidade é de Deus, o caráter é de Deus. E Deus nunca volta atrás das suas próprias promessas, porque Ele é digno de total confiança. Sempre que a gente está estudando, que nem agora, segunda carta aos Coríntios, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas eu faço questão de evidenciar, como eu fiz agora nesse último versículo, que a palavra é de Deus, a promessa é de Deus, o caráter é de Deus. Por quê? Porque nós estamos estudando a carta de Paulo, mas o foco não é Paulo, o foco é Deus. Versículo 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, no caso Paulo, anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Aqui eu vou trazer uma referência que está lá em Atos 18:5, que diz assim, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Lembra que a carta de Paulo, ele escreveu não estando lá em Corinto. Essa situação ele está relatando em carta. E quando ele estava em Corinto, ou quando ele estava na Macedônia, isso é descrito em Atos, não em cartas. Paulo está explicando de forma subjetiva para nós que a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo são imutáveis, que o sim foi, é e sempre será sim, da mesma forma que o não foi, é e sempre será não. Isso é muito importante, meus irmãos, para nós cristãos, há mais de 2000 anos para frente, mais ou menos, né, da morte de Cristo e desse acontecimento, dessa carta de Paulo aqui, nós nos alicerçarmos confiantes na palavra de Deus, que a palavra não vai mudar. Não é porque nós estamos em 2026 que não, agora é diferente. O que era não antes, agora é sim. Não, isso não vai acontecer. O que foi, é e sempre será, é a palavra de Deus, imutável. Versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus.
por nosso intermédio. O apóstolo Paulo afirma que todas as promessas de Deus têm o seu cumprimento garantido em Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer quando ele diz: tantas tem nele o sim, ou seja, a garantia que serão cumpridas em Jesus Cristo. Ele usa a expressão sim para representar a certeza e a realização dessas promessas. E quando ele diz o amém, para selar a glória de Deus. O foco do estudo é Deus. O foco da palavra é Deus. O foco de Jesus sempre foi Deus. Versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Vou trazer uma referência aqui, 1 Coríntios 1, versículo 8, que diz assim, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra referência, Colossenses 2, versículos 6 e 7, que diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Eu fiz questão de evidenciar quando Paulo diz, nos confirma, vos confirmará e confirmados na fé. O que significa nos confirma? Tem um sentido de fortalecer, de dar firmeza e garantir a fé. Presta atenção agora. E o propósito dos cristãos. Mais uma vez a palavra propósito está aparecendo aqui em um estudo bíblico, no ensino da palavra de Deus. Tudo na palavra de Deus, na vida de Jesus Cristo, tem um propósito. Quando dizemos que Deus nos confirma, é uma obra ativa de Deus para garantir a estabilidade, a convicção e a maturidade especial. É Paulo trazendo para nós a garantia de que Deus está agindo diretamente na nossa vida. Ungido, como Paulo disse ali no final, e nos ungiu é Deus. Ungido significa ser escolhido, separado e capacitado por Deus para cumprir uma missão específica. Olha que interessante. Muitas vezes nós ouvimos a distorção ou o uso desse termo em vão, dizendo que olha o ungido do Senhor, não mexa com o ungido do Senhor, eu sou o ungido do Senhor. Muitas pessoas entendem isso como aquela pessoa estando acima das demais, sendo melhor que as demais, tendo maior proximidade com Deus do que as demais. Mas na verdade, ungido significa ser escolhido, separado e capacitado por Deus. Para ser melhor que os outros? Não. Para cumprir uma missão específica. Então o cara não é ungido para ser melhor em todos os segmentos. Não, ele é ungido para cumprir uma missão específica. Ele pode ser ungido como rei, no caso de Saul, no caso de Davi. Ele pode ser ungido como profeta, entre tantos, Isaías, Jeremias, Malaquias, Oséias, enfim. E ele pode ser ungido como um apóstolo, no caso de Paulo e dos demais apóstolos de Jesus Cristo. Cada um tinha a sua missão. Eu vou trazer aqui, mais uma vez falando de missão e propósito, uma referência que está lá em Marcos 16, versículos 15 e 16, que diz assim, e disse-lhes, quem que disse? Jesus, aos apóstolos,
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Os apóstolos foram ungidos por Deus, através de Jesus Cristo, para cumprir uma missão específica. E qual era essa missão? Levar o evangelho de Jesus Cristo. Versículo 22, o último para concluirmos esse estudo, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vou trazer uma referência lá em Efésios 1, versículos 13 e 14, que diz assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando Paulo diz nos selou, significa a proteção e o cuidado de Deus sobre ele, Paulo, e o seu povo. O seu povo é o povo de Deus, em tempos de crise ou juízo, nas dificuldades. O cristão que vive nesse mundo e não está passando por nenhuma tribulação, esse cristão precisa rever a sua fé, pois não tem como um cristão viver nesse mundo mau, corrupto, sujo, e não estar perturbado, atribulado. Quando nós penhoramos algo, significa que deixamos algo valioso como garantia de que vamos cumprir com o nosso compromisso. Nesse caso, quando Paulo diz o penhor do Espírito, ele está confirmando que nós temos a garantia de Deus da nossa salvação, pois o próprio Deus nos enviou o seu Espírito Santo como penhor. Essa carta, meu irmão, assim como a carta anterior aos Coríntios, ela é de difícil estudo e interpretação. Ela requer muito estudo, dedicação e discernimento espiritual. Eu espero estar contribuindo com a fé e a esperança de vocês que somente Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.